Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos. Estamos juntos para mais um Quanto Mais Bloquinho, mais uma live, mais uma aula para falar do incrível mundo da matemática financeira, nessa que é a terceira parte de uma leva de aulas de resolução de questões da SES Gran Rio, tá legal? A gente já veio aí desde, para quem assistiu ao vivo, quinta-feira da semana, aí sexta-feira e agora hoje, calma que um pelinho bem em cima da câmera, e ele tomba aqui na câmera e fica, né? Enfim. E hoje, nossa terceira aula de resolução de questões. Quem perdeu, volta lá. Tiveram já outras duas lives só com resolução de questão de matemática financeira, altíssimo nível as questões. Mas enfim, estamos aqui para mais uma e como tem muita coisa para falar e a missão é resolver questão, não vou nem ficar de papo, já vou direto para o que interessa. Então, vem comigo na tela. Primeira questãozinha que eu separei para hoje, ela fala assim: em determinado país, a taxa de inflação durante certo ano foi de 10%. No início desse ano, um investidor aplicou R$100 e recebeu, no final do ano, R$ 113,30, líquido de impostos. Nesse contexto, a taxa de juros real obtida pelo investidor foi de... E bom, vamos pensar. E galera, vamos lá. Aqui é uma questão que fala de inflação, tá? Ela até traz um probleminha, na verdade um problema leve, mas quando fala líquido de impostos, uma galera achou que este valor de 113 é o que ele ganhou sobre o 100. Mas não, é que ele recebeu isso líquido de impostos, sem ter que pagar imposto algum. Foi uma formalidade para a vida real que o examinador quis colocar, que na verdade mais confundiu do que ajudou na questão. Mas o que interessa é o seguinte: ele colocou R$100, só não deste tamanho. Ele colocou R$100, depois de um período, um ano no caso, ele resgatou R$ 113,30. E ele quer saber qual foi a taxa de juros real que ele teve. Aí você fala: Pedrão, fácil. Deste 100 para o 113 é só eu calcular os juros do período. Cuidado, tá legal? Cuidado. Por quê? Porque neste caso eu tive naturalmente a inflação nesse período. Então aqui nesse período aconteceu a inflação, que é de 10%, vou até marcar em vermelhinho. Então teve uma inflação de 10%. E além dessa inflação, a gente teve uma taxa de juros, que eu vou deixar em azulzinho. Uma taxa X. Então, cuidado que esse 113 que eu estou vendo, ele é a junção desses dois fatores. A inflação naturalmente já aumentaria esse valor, tá certo? Então, eu preciso ver o quanto que aumentou além da inflação. O quanto é juros real. O quanto desse aumento foi simplesmente a inflação. Tá legal? E o jeito que eu acho mais fácil é pensar por fator de aumento. Então eu tenho o 100, que vai receber o aumento da inflação, aumento de 10%, eu multiplico por 1,1, vezes o aumento real, 1 mais x, lembrando que se eu estou dando um aumento de x, eu multiplico por 1 mais x, um aumento de 10%, 1 mais 10%, 1,1. E aí, no final, depois desses dois aumentos, deixa eu colocar aqui em azulzinho, porque é toda aquela elegância do cálculo, depois desses dois aumentos, aí sim virou 113,3. Essa é a situação que a gente tem. Beleza? E aí, fazendo o cálculo, virou delícia, por quê? Aqui, 100 vezes 1,1 vai dar 110. Este 110 eu jogo para lá dividindo. Vai ficar então que 1 mais x é igual. Repara que a partir do momento que eu jogo 110 para lá, eu não preciso mais dos parênteses, por isso que eu tirei, tá bom? Então, isso vai ser, o 1 mais x vai ser o nosso 113,3 dividido pelo 110 que eu tenho ali. Dessa divisão vai dar 1,03, e aí você joga o 1 para lá subtraindo, virou delícia. Vai ficar que a nossa taxa é 0,03 ou
3% a nossa resposta final, que se encontra na alternativa certa, alternativa D. Beleza? E galera, essa questão, tirei da plataforma do quê? É mais uma questão do Banco do Brasil e eu já vou contar para vocês que se vocês olharem nos comentários, tem algumas aberrações, porque a galera faz umas loucuras quando trabalha com inflação, que é do capeta. Não esquece, não tem soma aqui, você não soma as duas taxas. Não é que, se a inflação foi 10%, outra foi 3%. Não, você não soma as taxas. Elas incidem uma sobre a outra, tá legal? Então, cuidado, tem muita gente que faz uns cálculos malucos, faz 10%, subtrai, deu 3,3%, e aí fala que é... Não, galera, viagem, tá legal? Qualquer cálculo envolvendo inflação e outras taxas que você some ou subtrai as taxas, está fora de cogitação, não faz sentido. Aqui é taxa sobre taxa. Lembra que elas precisam todas serem multiplicadas. Tá claro isso? Estão comigo? Crises? Então bora para a próxima, que essa foi aquecimento, mas a 2 já é porrada, tá legal? Essa 2, para quem assistiu ao vivo a nossa série, na quinta-feira, a primeira aula dessa série, eu fiz uma terceira questão que foi o demônio, certo? Uma terceira questão do mal. Essa 2 seria uma versão um pouco mais simplificada daquela terceira questão for hell, tá legal? Então vamos dar uma olhada. Ele fala: uma empresa comprou um caminhão que será pago da seguinte modo: uma entrada de 100 mil, realizada no ato da compra, e mais um financiamento do valor restante em 120 prestações mensais e iguais de 2 mil, no sistema Price, começando em janeiro de 2023, no mês seguinte, e terminando em dezembro de 2032, 120 meses depois. Considerando que a taxa de juros cobrado é de 1% ao mês sobre o saldo devedor do mês anterior e que ao final do financiamento não haverá valores residuais. Nessas condições, o preço do caminhão em reais na data da compra está na seguinte faixa de preço, pá. E aí ele dá um valor aqui pra gente. Galera, a minha lousa, ela distorce potências, tá? Então, na verdade, este dado aqui, ele é 1,01 elevado a 120 é igual a 3,3, tá? Essa é a informação que ele deu. E bom, vamos lá. Toda questão de financeira, ou pelo menos as questões que se prezem, aquelas mais parrudas, sempre é legal que você estruture a questão antes de mais nada. Entenda o que está acontecendo, monta o roteirinho da questão. Então, o que eu tenho aqui? O nosso caminhão. Não, vou até fazer aqui em outra tela, porque senão vai ficar apertado. O nosso caminhão tem um certo valor à vista. Um valor presente, que é o valor do caminhão. Esse é o preço do caminhão para pagamento à vista. E o que acontece é que este valor, certo? Então você comprou o caminhão hoje. Vou até fazer um fluxozinho de caixa aqui bem simples. Você comprou esse caminhão, você adquiriu um bem, um valor de VP, que é o valor do caminhão à vista. Isso aqui é hoje, tá legal? No momento zero. Só que no momento zero, você também vai lá e paga uma entrada de 100 mil. Então aqui neste mesmo momento, você vai e paga uma entrada, tem uma saída de 100 mil. Repito, isto aconteceu agora no mês zero. Momento zero, não tem juros, não tem nada. Eu estou montando como fluxo de caixa só para organizar, até porque na quinta-feira, na questão 3 da primeira aula, eu montei direto em linha, agora eu vou montar como fluxo de caixa. Os dois dão na mesma. O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer é bem simples. Aqui para frente, a cada mês, ele vai fazer um pagamento de R$2.000. Então, passou um mês, ele vai lá e paga R$2.000. Passa mais um mês, ele vai lá e paga R$2.000.
E essa história vai continuar por 120 prestações. Até que em dado momento lá na frente, vou fazer bonitinho pra vocês printarem e guardar no coração, hein? Isso aqui é fino, negócio fino. Até que lá na frente, no 120º mês, ele paga a última prestação de 2.000 e acabou essa história inteira, tá legal? Este é o nosso financiamento, esta é a situação. Todo financiamento em Price poderia ser montado deste jeitinho, numa estruturinha assim. Agora, o que é importante você entender em todo financiamento? Tudo que sai é igual a tudo que entra. Você adquirir um caminhão, adquirir um bem, tudo que você vai pagar vai ser igual ao valor desse bem. Você vai quitar este bem. Só que você vira e fala, Pedrão, você está enganado. Está enganado. Porque eu comprei um carro de 50 mil reais parcelado e quando eu vi eu paguei 120. É, porque você não pagou à vista. Você parcelou. E essa dívida, quando foi sendo jogada para valores futuros, ou seja, quando foi acrescendo juros, ela se tornou maior. Então, se você somar tudo isso, vai dar muito mais que o valor do caminhão. Só que em toda a prestação que é paga no futuro e não no presente, ela tem juros embutidos. Então, para eu poder comparar, eu precisaria trazer todo mundo para valor presente. E aí sim, jogando todo mundo para o mesmo período, todo mundo em valor presente, as saídas e entradas serão iguais. Então, a entrada que eu tive é o valor do caminhão. Vou deixar VC de valor do caminhão. Mudei de ideia, porque eu quis. Essa entrada do valor do caminhão, ela vai ser igual a tudo que saiu. Então, no ato, eu paguei 100 mil. Repare que este 100 mil, ele é no ato, ele é no momento, ele não tem juros embutido. Só que aí depois, quando eu pago essa parcela de 2.000, ela é uma parcela de 2.000 só daqui um mês. Ou seja, eu tenho um valor de juros embutido dentro dela. Então, para descobrir o valor presente dela, para descobrir quanto que ela vale efetivamente no momento da compra do caminhão, eu preciso tirar os juros de dentro dela. Se colocar juros é multiplicar, tirar juros é dividir. Então, vou dividir. A taxa de juros ele contou que é de 1%, então vou dividir por 1,01 a primeira, para desconsiderar o 1 mês de juros que tem embutido nessa prestação. Na sequência, mais tem uma segunda prestação de R$2.000. Só que agora nessa prestação eu tenho 2 meses de juros embutido. Então vou dividir por 1,1 ao quadrado. E depois tem mais a terceira prestação, a quarta, a quinta, a sexta, até chegar lá na nossa última prestação de R$2.000 e que dentro dela nós temos 120 taxas de juros embutidas. Então precisaria dividir por 1,1 elevado a 120. Então, eu atualizei todas as nossas prestações para valor presente, e aí sim, somando tudo que foi pago com tudo que entrou, adquirir o caminhão é adquirir um bem. Somando tudo isso, vai dar a mesma coisa. Tá certo? E é justamente neste momento que a gente chega nessa etapa, e isso aqui é o que a gente conhece como o financiamento em Price. Então, isto aqui seria o nosso Price. Beleza até aqui? Tranquilão? Agora, Pedrão, como que eu vou calcular isso, meu irmão? São 120, não dá. Para isso existe fórmula, tá legal? E existem duas formas para você lidar com essa situação.
A primeira fórmula é a fórmula do price, que sinceramente eu acho roubada você decorar, que é uma fórmula que não serve para quase nada, ela é bem feia, ela é estranha, zoa o barraco. Agora, outro jeito melhor é você fazer o que gera a fórmula do price. Porque a fórmula do price, ela não é nada mais, nada menos que uma fórmula de soma de PG. E se você reparar, todo price vai ser uma PG, uma progressão geométrica. Nesse caso, em que o nosso primeiro termo, o A1, ele vai ser igual não vou conseguir pegar o que eu quero, vou ter que escrever. Ele vai ser igual a 2.000 dividido por 1.1 esse é o nosso A1 e a nossa razão, o que eu multiplico de um termo para o outro, vai ser 1 dividido por 1.1. Então, tudo que você tem que fazer para calcular esse trecho é a soma dessa PG. E é assim que a gente vai resolver, através de uma soma de PG. Só vou reorganizar um pouquinho para as coisas caberem melhor. Isso aqui vem para cima, que é a informação do price. Show! Então lá, vamos fazer o cálculo dessa soma de PG. A soma da PG, ela vai ser igual ao A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Isso aqui é PG, coisa que vocês aprenderam na escola e que tem que saber porque tá no edital de vocês também, tá legal? Então, ó, não dá nem para reclamar. É feio, é número zoado, é número zoado. Mas isso aqui é PG, você fazia com 12 anos de idade, meu irmão, certo? Essa é a fórmula da nossa PG. Então, vamos trabalhar com essa fórmula em cima dos valores que eu tenho. Então, no lugar do A1, a gente tem 2.000 dividido por 1.1. Esse é o nosso A1. Que vai multiplicar entre parênteses a nossa razão elevado a n, ó, Q elevado a n. Pedrão, quem que é o n? É o número de termos, que são 120 termos. Então, a nossa razão só que elevado a n, que é 120, esse é o nosso Q elevado a n, menos 1, trazer para a mesma linha que estava, tá bonitinho, sobre o mesmo que menos 1. O que, só que agora elevado à primeira mesmo, menos 1. Galera, só substituir os valores na fórmula. O A1 que eu já sabia, o Q que eu já sabia e o N é 120. Isso aqui, ó, meu Deus, isso aqui elevado a 120, 1 elevado a 120 continua 1 e aqui ficou elevado a 120. Só isso, só substituir. Agora, é feio, mas é conta básica, coisa de novo, de quinta série. Então vamos fazer com organização. Primeiro a parte de baixo. Aqui eu vou fazer o MMC, vai ficar 1, deixa eu até fazer melhor. Que escrever isso digitando é difícil. Então aqui vai ficar o seguinte. Fazendo o MMC, vai ficar isso aqui. Belezinha?
Em cima, 1 menos 1,01 vai dar 0,01 sobre 1,1. Então, presta atenção agora. Na parte de baixo, quando eu mexo com a parte de baixo, esse símbolo significa portanto. Quando eu mexo na parte de baixo, ela vai ficar assim. Ó. Vai ficar 0,01 negativo, porque eu tirei mais do que eu tinha, sobre 1,01. Isso é a parte de baixo, eu só resolvi esse trechinho. Só que eu tenho 1,1 embaixo e em cima. Posso cortar já eles. Então, esse 1,1 cortou de todo mundo, tá bom? Agora vamos olhar só para este trechinho. Olhando para esse trechinho, o que eu tenho é o seguinte. O próprio enunciado contou para a gente que 1,01 a 120 é 3,3. Então eu posso substituir tudo isso por 3,3 ou 0,3? Esqueci agora. 3. Então posso trocar isso por 3,3. Quando eu faço o MMC, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 3,3 menos 3,3 sobre 3. Resolvendo essa bagaça, vai ficar simplesmente em cima 1 menos 3,3 vai dar negativo 2,3 sobre 3,3. Beleza? É isso que a gente tem. Para finalizar resolvendo essa contaça, vou dar só uma simplificada, tá? Para ficar em duas frações. Então, em cima, eu tenho 2.000 multiplicado por 2,3. Já vou fazer essa conta. É uma conta bem fácil, né? Porque assim, 2 vezes 2,3 vai ser 4,6. Só que não é 2, é 2.000. Então, vai dar 4.600. Então, em cima, essa multiplicação vai dar negativo 4.600. Só fiz o 2.000 vezes menos 2,03. Dividido. Aí, esse 3,3 que eu tenho aqui, ele vai multiplicar com o menos 0,01 que eu tenho ali. Então, vai ficar dividido por negativo 0,033. Galera, por enquanto, só continha fácil. E aí a única conta mais feia é essa divisão final que a gente vai ter que fazer. Essa é chatinha mesmo, mas, cara, vai na manhota. Faz a continha, pega 4.600. Primeiro que menos com menos vai embora. Aí você corrige o número de casas depois da vírgula e fez a divisão. Vou colocar aproximado, até porque o resultado ele é aproximado. Então daria um resultado bem feio, acho que 139.300 e alguma coisa. Eu vou colocar aproximado 140.000, já está ótimo essa aproximação, porque eu estou vendo que as alternativas são bem distantes. Com a alternativa distante, você aproxima de boa, tá legal? Então tá lá, valores aproximados. E aí com isso acabou nossa questão, porque toda a parte referente ao price vai ser equivalente a 140.000 em valor presente, mais os 100.000 que eu paguei à vista, somando eles, eu tenho que o valor do nosso caminhão efetivamente vai ser 240.000, que é a nossa resposta, que estaria no intervalo, já marco ali, no intervalo da alternativa D, detonando. Então, galera, a questão é feia, é grande? Ela é. Mas vamos falar real que assim, estruturar foi de boa, dado de enunciado. Toda a resolução é soma de PG, que você aprendeu, sei lá, na 5ª série, cara.
Então você tem que ter condição. Você não pode me dizer que hoje você é pior do que você era na quinta série. Os números são feios? São, mas conta feia mesmo você só tem no final, e é uma conta que a gente pôde aproximar bem de boa. Eu aproximei na ignorância. Por quê? Porque eu bati o olho nas alternativas e vi que elas eram distantes. E mais uma vez, quem vai determinar? Presta atenção. Quem vai determinar se você pode aproximar o cálculo ou não são as alternativas. Toda questão, lembra, as alternativas fazem parte do enunciado. Bate o olho nas alternativas. Elas são distantes? Beleza. Posso fazer a aproximação na questão sem medo de ser feliz. Elas são muito próximas? Aí toma cuidado. Só que em financeira, com números muito feios, normalmente o enunciado aproxima demais. Tá certo? Então vou deixar só um tempinho para quem quiser printar essa resolução, que ficou bonita, vamos concordar com isso. Ficou bonita. E eu já quero ir agora para a nossa próxima questão, um baita blá blá blá, e vamos ver o que ele diz. Uma conta de energia elétrica no valor de 4.500 tem vencimento em 10/1 de 2023. O cliente pagou a conta somente em 20/1 de 23, então atraso aí de 10 dias. No boleto referente a essa conta estão as seguintes orientações sobre juros e multa para pagamento após o vencimento. Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o valor da conta, mais juros de mora de R$ 4,50 por dia após 30 dias procurar a loja concessionária mais próxima para pagamentos. Considerando-se as informações apresentadas, o valor pago pela conta em 20/1 de 23 em reais foi de... E bom, vamos pensar juntos. O que acontece aqui, tá certo? Essa é uma questão que traz um boleto específico com regras específicas. Então, ela não se propõe a seguir qualquer modelinho que a gente tenha pré-definido. Pedrão, é juros simples, é juros composto, ele não falou o que eu faço, galera? Ele não precisaria, porque no boleto vieram todas as regras específicas para esse título especial. Então, essa questão, ela até vai ser juros simples, tá? Porque os juros que você paga é fixo, R$ 4,50 por mês, isso é característica de juros simples, mas só porque eu estou te contando, você não precisaria saber disso. O que importa é, essa questão, se eu tivesse que classificar, ela é uma questão de interpretação de texto, ponto. Qual que é o tema dessa questão? Interpretação, deixa eu baixar um pouquinho aqui, interpretação de texto, porque todas as informações que você precisa estão no texto. Ah, Pedro, então é fácil? Pelo contrário, porque o que vocês mais erram em prova, em matemática financeira, é interpretação de texto. Então, eu vou até dar mais atenção, eu não considero que essa foi uma questão difícil da prova, mas eu vou dar até mais atenção para ela do que eu precisaria, porque eu quero deixar claro toda a interpretação que a gente fez para que você consiga reproduzir em outra situação. Tá legal? Então vamos lá. O que eu tenho na prática? Eu tenho que o valor do nosso título era de 4.500, então até o vencimento pagaria 4.500, mas como não pagou, vai rolar todo o procedimento, que é dado por essa frase aqui. Após vencimento, cobrar multa de 2,2% sobre o valor da conta, mais juros de R$ 4,50 por dia. Isso até um prazo de 30 dias, o que tá beleza, porque do dia 10/1 para o 20/1 foram só 10 dias, estamos dentro do prazo. O que confundiu muita gente? Muita gente calculou essa questão com juros composto e simples ao mesmo tempo. 2% é juros composto, 4,50 entrou como juros simples. E, irmão, cuidado, velho. Cuidado que aqui você está fazendo uma confusão muito grande entre dois termos. Entre o termo multa
e o termo juros, tá bom? Então, cuidado que são coisas diferentes. Multa e juros são coisas diferentes. E bom, vamos lá, vamos entender. Qual que é a diferença de juros e multa? Juros, ele é periódico, tá? Os juros, ele acontece em dado período, mês a mês, dia a dia, depende. Então, no caso, o juros está aqui. R$ 4,50 por dia. A cada dia, R$ 4,50. Multa não é periódica, a menos que o texto diga o contrário. Multa é uma única parcela, tá legal? Então, por atrasar, você paga a multa. E aí rola os juros na brincadeira. Então, na prática, o que vai acontecer é o seguinte. Você devia 4.500. Você atrasou. Por atrasar, automaticamente rola a multa. E essa multa é um acréscimo de 2%, 0,02, a ser cobrado sobre o valor da conta, 4.500. Então, isso é a nossa multa, tá legal? Pedrão, eu pensei diferente. Eu fiz 4.500 e multipliquei por 1,02 pelo aumento. Tá certíssimo, dá na mesma, tá? Fazer o que eu fiz, ou o de baixo, dá na mesma. Eu, sinceramente, faria o de baixo. Só tô fazendo diferente porque eu quero evidenciar o que é multa e o que é juros. Depois, além disso, a gente vai ter a cobrança do juros. E o que vai ser a cobrança dos juros? É um valor de R$ 4,50 efetivo, não porcentagem, que você vai pagar para cada dia. Como eu estou vendo que do dia 10/1 ao 20/1 foram 10 dias de atraso, lembrando que o próprio dia 10 não conta, 11, 12, 13 até o 20, foram 10 dias aqui. Acabou. Esse é o nosso cálculo, essa é a continha que a gente vai ter que fazer. Beleza? Tranquilo? E aí fazendo fica bem simpático, porque vai dar este trecho 2 vezes 45 dá 9, né? 9 com os zeros e caso decimais corrigidos vai dar 90 aqui. Continha fácil. E aqui mais fácil ainda, 4,5 vezes 10 vai ser simplesmente 45. Não tem nem o que se atrapalhar, até na conta a questão foi boazinha. E aí fica fácil, né? Comecei pela esquerda, era mais fácil fazer 90 mais 45, mas enfim, 4.500 mais 90 vai dar 4.590, mais os 45 que eu tenho, 4.635, que pelas alternativas você quase já matava rapidamente a nossa resposta. Alternativa A, detonando essa questão, é uma questão tranquila, mas tudo bem, depois de uma porrada como foi a última, nada mais justo do que pegar leve. O importante é, entenda, primeiro, a interpretação de texto e, segundo, a diferença de multa e juros. Tá claro, Salá? Crises? Dúvidas? Então tá lá, essas são as questões que eu separei para hoje. Optei por fazer hoje uma live um pouquinho mais rápida, até porque, para quem está assistindo ao vivo, domingo de Páscoa, ninguém merece, vamos pegar leve, porque tem almoção com a família, certo? Então, senhoras e senhores, espero que todos tenham gostado e entendido, não só dessa aula, mas de todas as nossas aulas, estão sendo 5 lives semanais. Muita coisa, certo? E também de toda a nossa leva de questões da SES Gran Rio. Para quem tiver qualquer dúvida, lembra sempre, tem o meu canal do Instagram, pode mandar mensagem lá à vontade, fique tranquilo, tem muito conteúdo lá de muitas coisas, tem também meu perfil só de questões, enfim, tem muita coisa para você acompanhar, segue lá. Um beijo enorme, até uma próxima aí, tchau, valeu!